boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã que nos acompanha juntos nesta noite em que aqui estamos para louvar, para adorar, para buscarmos o nosso Deus, o nosso Senhor. Aqui quem fala é o pastor Antônio Carlos e uma vez mais nós podemos estar juntos por meio das tecnologias digitais, podemos estar nos aproximando para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que nesta noite a palavra do Senhor venha a abençoar a sua vida, venha trazer aconchego ao teu coração, venha trazer consolo para a sua alma e assim possamos ser edificados, desafiados, santificados pela palavra nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças, vamos iniciar esse nosso momento com uma palavra de oração. Feche seus olhos e vamos estar na comunhão com o Senhor. Eterno Deus, nosso amado Pai. Tu és o Deus, ó Pai, que nos conhece antes da fundação do mundo. Tu és o Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. E nesse instante, ó Pai, o Senhor sabe tudo aquilo que passa dentro do nosso coração, ó Pai. O Senhor conhece os desejos da nossa alma. O Senhor, ó Pai, conhece o querer do nosso coração. E, ó Pai, nesse instante, nos apresentamos perante Ti, ó Pai. Apresentamos a Ti, primeiramente, nossos pedidos de oração. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles, ó Pai, que estão lutando nesse momento com doenças, com enfermidades em si, mas também na família. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão desesperançados, ó Pai, desesperançosos. Aqueles que não sabem ou não veem a quem recorrer, ó Pai. Que o Senhor também os alcance com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Nesse instante, ó Pai, que a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, possa, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, chegar a estes. E assim, ó Pai, levar o Teu consolo, levar as Tuas bênçãos, levar, ó Pai, a mensagem do Senhor a cada um destes. Te louvamos e te agradecemos, porque em tudo o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Louvado, ó Pai, seja o Teu nome, e por isso te louvamos, por isso te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom podermos nos reunir na presença do Senhor, como é bom podermos estar juntos, hermanados pelo amor de Cristo. Apesar de distantes, fisicamente, nós podemos estar nos aproximando. E uma vez aproximados por meio do Espírito Santo, podemos buscar ao Senhor, podemos orar, podemos buscar a Sua palavra, podemos louvar ao Seu nome. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos cantar um cântico que é intitulado Ao Único, uma expressão de que louvamos a Deus e apenas ao Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor cantando esta canção. ministramos o louvor.
consagramos todo o nosso ser ao Senhor. E é pensando nesse ato de consagração que nós vamos ainda louvar a Deus com um segundo hino. O hino do Inário Novo Cântico, número 110, hino intitulado A Vida com Jesus. Louve ao Senhor, louvemos ao Senhor cantando este hino. Achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, que levou-me nos meus passos, e agora andando juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa rica, e tu devemos rica, esta vida com Jesus. Passamos pelo vale, a fim de me provar, em meio dessas trevas que impedem meu andar. Derramar-te no peito, pois já está comigo, esse Deus companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa rica, e tu devemos rica, esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lugar, no qual minha companhia volta, e é onde vou morar. Derramar o mundo inteiro, um outro companheiro, que me mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa rica, e tu devemos rica, esta vida com Jesus. Amém. A vida com Jesus, ela é maravilhosa. E é exatamente sobre isso que nós vamos compartilhar nesta noite. Nós temos meditado ao longo das últimas quartas-feiras sobre os caminhos de sabedoria que podemos encontrar na palavra do Senhor. E nós temos meditado no livro dos Salmos para buscarmos encontrar caminhos de sabedoria, caminhos que nos abençoem, caminhos que nos conduzam dentro dos propósitos do Senhor, caminhos que nos edifiquem e também edifiquem aqueles que estão ao nosso redor. Nas últimas quartas-feiras, nós meditamos em diversos salmos, como o Salmo 1, o Salmo 19, o Salmo 23, Salmo 13, Salmo 15, Salmo 32, 37, diversos salmos, e hoje eu escolhi para nós
meditarmos do Salmo de número 63. E nesse instante, nós vamos fazer a leitura bíblica desse Salmo. Salmo 63, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o final, até o versículo 11, leitura bíblica que vai ser apresentada para você aqui na tela. Salmo 63, a partir do versículo 1, diz-nos assim: Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Caminhos de sabedoria. O Saltério, o livro dos Salmos, ele nos traz preciosas lições sobre como trilharmos um caminho que agrada ao Senhor. Na nossa vida, a gente pode ilustrar a nossa vida com essa imagem que você está observando aí. A ideia de uma estrada com ramificações, com divisões, com caminhos que você pode seguir. E muitas vezes o grande desafio que nós fazemos, ou a grande pergunta que fica para nós é: qual caminho seguir? Nesta noite, tomando como base o Salmo 63, eu gostaria de pensarmos juntos sobre a própria vida. O que é a vida? Talvez você fale assim, mas pastor, essa pergunta é uma pergunta que não tem como nós respondermos, né? Qual o teu propósito em perguntar isso? Me perdoe. Qual o teu propósito em perguntar isso? A minha ideia em perguntar isso é muito mais a gente pensar o seguinte: nós estamos vivendo ou nós estamos correndo atrás do vento? Nós estamos vivendo ou nós estamos retendo água em cisternas rachadas? Essas perguntas e essa ideia que eu quero trazer para nós meditarmos nessa noite nos faz pensar sobre o propósito da vida e, no caso, para nós cristãos, o propósito da vida com Deus. A gente acabou de cantar que a vida com Jesus ela é maravilhosa, ela é rica, ela é abençoada, ela é graciosa. Para nós cristãos não há vida sem Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, se eu não sigo com Ele, eu não estou no caminho, eu não sigo a verdade e eu não tenho a vida. Não há vida sem Deus, não há vida sem Cristo. Podemos dizer certamente que não existe vida longe dos propósitos do Senhor. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, que o Salmo que nós vamos ler nos apresenta. Ele nos apresenta os resultados de uma busca e do encontro com o Criador. Esse Salmo 63, Davi o escreveu quando ele estava possivelmente no deserto de Judá, fugindo de algum tipo de inimigo, de adversário que nós não sabemos ao certo quem era. O texto não nos diz. Mas fato é que de algo ou de alguém ele fugia. E nesse cenário tão hostil, nesse cenário tão crítico, ele foi capaz de escrever essas belas palavras. Nas dificuldades, veja bem isso, nas dificuldades nós podemos refletir sobre o propósito da nossa vida.
Nós estamos enfrentando um momento assim. Pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje, no estado de São Paulo, podemos dizer que iniciou-se um novo processo dentro deste confinamento, dentro dessa quarentena. Mas ainda é um processo incipiente, inicial. Mas todo esse período que nós estamos vivendo, ele nos leva a refletir sobre muitas coisas. Por exemplo, nos leva a refletir sobre a convivência no lar. Leva-nos a refletir sobre a convivência entre pais e filhos. Leva-nos a refletir sobre a necessidade da convivência como irmãos, igreja. Leva-nos a refletir sobre aquilo que é essencial. Então, Davi, num momento de crise, veio refletir sobre a vida. E o que eu quero nessa noite é que nesse momento difícil nós também possamos refletir sobre a vida. Refletir sobre a vida com o Senhor, buscarmos os caminhos de sabedoria. Muito bem, olhando o nosso texto bíblico, eu gostaria de, inicialmente, para a gente começar aqui a meditar, né? Gostaria de, inicialmente, dividir esse salmo em algumas partes, em alguns tópicos, né? E o primeiro tópico que eu gostaria de colocar é que esse salmo nos fala, deixa eu mudar de lugar aqui. Esse salmo, ele nos fala que uma vida com Deus é uma vida prazerosa, pois essa vida está repleta de bênçãos que nós não merecemos. Bênçãos imerecidas. O que eu quero dizer com bênçãos imerecidas? Em outras palavras, graça. A vida com Deus é uma vida repleta da sua graça. Favor imerecido. Quer ver só? Vamos voltar para a leitura do texto bíblico aqui? Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Sim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as mãos. Para o salmista, um dos privilégios, ou o primeiro privilégio que ele vai colocar aqui da nossa vida com Deus é a graça de Deus. As bênçãos imerecidas, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O salmista, ele começa esse salmo falando que nós recebemos bênçãos do Senhor, bênçãos sem medida. Ele enfatiza essas bênçãos como prazeres incomparáveis. Por exemplo, versículo 2, olha só. Versículo 2, assim eu te contemplo no santuário. Uma primeira bênção que ele fala aqui é contemplar as obras de Deus. Contemplar as obras do Senhor. Contemplar como Deus é grandioso e Ele não tem nos deixado. Outras bênçãos, versículo 3, louvá-lo. Louvar ao Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Louvar a Deus é um outro privilégio, versículo 4. Reconhecer aquilo que Deus tem feito de bom na nossa vida. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu vou viver, eu vou bem dizer-te. Então, em outras palavras, a vida com Deus é repleta de bênçãos que nós não merecemos. Essas que Davi está colocando são apenas 3, mas há tantas outras. Eu vou enumerar algumas para você e para eu também pensarmos juntos. Bênçãos que nós recebemos e que não merecemos. Uma família harmoniosa. Pastor, o senhor não conhece a minha família. Por mais que tenham dificuldades, por mais que existam muitas vezes divergências e conflitos, onde há a graça do Senhor, há harmonia. Nós podemos divergir, muitas vezes entrar em desacordo, mas a harmonia do Senhor, a harmonia nos mantém ali unidos. Um trabalho que gera o meu sustento. Pastor, o senhor não sabe o momento que eu estou vivendo. O Brasil está vivendo um momento de desemprego, pastor. Como o senhor está falando isso? Apesar das dificuldades socioeconômicas que nós podemos viver, Deus até aqui tem nos sustentado. Deus tem dado trabalho que nos sustenta. Uma moradia, uma casa para morarmos. Pastor, mas eu pago aluguel. Mas Deus tem te dado condições para pagar aluguel e ter esse local para morar. Saúde,
Ah, pastor, estou lidando com uma doença, mas no meio da doença Deus tem te preservado, te dado forças físicas para você se recuperar. Equilíbrio emocional, que afinal de contas não é fácil ficar tanto tempo dentro de casa para a maioria das pessoas. Equilíbrio emocional. Fé num momento difícil como esse. Liberdade para podermos expressar aquilo que cremos. Nós não estamos podendo estar no templo cultuando a Deus, mas podemos cultuar a Deus mesmo sem estar no templo. A liberdade, esperança para esperarmos o dia de amanhã que vai ser melhor com a graça de Deus. Veja, eu enumerei 8 bênçãos que eu e você não merecemos e que Deus nos tem dado e poderia enumerar muito mais. Veja que as bênçãos de Deus são sem medida, são sem limites e atingem todas as áreas da nossa vida. Por isso, assim como Davi, nós podemos dizer, como ele disse no versículo 3, que a vida é prazerosa, porque a graça de Deus, a vida com Deus e a sua graça é incomparavelmente melhor do que qualquer outra vida. Uma vida sem a graça de Deus não é vida, é morte fingindo que é vida. Então, uma primeira lição que a gente aprende aqui no texto bíblico, que uma vida com Deus, ela é prazerosa, pois ela é repleta de bênçãos que eu não mereço. Agora, o desafio para você. Tenta lembrar. Quais bênçãos Deus te deu hoje? Tenta lembrar. Acordou? Tomou um café da manhã? Pôde ir ao trabalho? Se não pôde ir ao trabalho, pôde trabalhar da sua casa. Se não pôde trabalhar da sua casa, Deus tem abençoado alguém no teu lar que tem sustentado o lar. Você tem família. Deus tem preservado a sua família. Teve um almoço, teve um período de trabalho ou de atividades domésticas. Teve um jantar, se ainda não, daqui a pouco. Veja, bênçãos que tão simples. Você tem uma casa, você tem roupas para se aquecer nesse frio. Você pode desfrutar no nosso país da liberdade para poder acessar a internet e acompanhar um culto, acompanhar um estudo bíblico. Bênçãos, meu irmão. Bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Bênçãos que vêm do Senhor. Não desperdice essas bênçãos. Não troque essas bênçãos imerecidas da vida com Deus. A gente pouco cantou, né? Que a vida com Jesus enche o coração de luz. É maravilhosa essa vida com Deus. São bênçãos imerecidas que do Senhor nos vem. Mas ainda continuando, a vida com Deus, além de ser prazerosa pelo fato de Deus enchê-la de bênçãos que não merecemos, nós podemos dizer que a vida com Deus ela é prazerosa porque nela nós somos saciado das nossas necessidades. Como assim saciado das nossas necessidades? Provisão. Deus provê tudo aquilo que nós precisamos. Talvez você fale assim, mas pastor, eu queria tanto ter um carro 0 km e não tenho. Eu queria tanto tirar férias numa cidade turística e não tiro. Eu queria tanto poder viajar mais e não posso. Quando a gente fala de provisão, meu irmão, nós estamos falando de necessidades. Nós não estamos falando de questões secundárias. Nós não estamos falando daquilo que, apesar de ser bom, de ser prazeroso, é supérfluo para a nossa história. Nós estamos falando que Deus, na nossa vida, supre-nos naquilo que nós precisamos. Na vida do crente, pode ter certeza, Deus supre as nossas necessidades. Domingo passado, nós meditamos no livro de Esdras, na escola dominical, e o livro de Esdras nos mostra exatamente isso, como Deus provê todos os recursos que nós precisamos. Por isso a gente pode esperar em Deus, ter esperança em Deus. Voltando para o nosso texto bíblico aqui, olha só o que o salmista vai dizer, versículo 5. Como de banho e gordura farta-se a minha alma, com júbilo nos lábios a minha boca te louva. O que ele está falando? Que Deus satisfaz as necessidades alimentares. A banho e a gordura são alimentos propícios para o período do frio. Geram energia, força para as atividades diárias. 6. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito,
durante a vigília da noite. No versículo 6, nós temos uma lembrança aqui a respeito do repouso físico. É interessante que a provisão de Deus é em nos dar o alimento, mas em nos dar também o descanso. Cortei uma palavrinha aqui na hora de digitar o texto, né? No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Nosso Deus é o Deus que tudo fez em 6 dias e descansou. E nos ensina também a importância, e por isso ele provê o repouso para nós. O sábado, na linguagem do Antigo Testamento, sabate. No Novo Testamento, o dia do Senhor, o domingo, para o nosso repouso físico. Seguindo, versículo 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A sombra das asas, a ideia da proteção. Deus tem provido proteção. E 8. A minha alma se apega a ti e a tua destra me ampara. Deus tem provido companhia. Meu irmão, minha irmã, qual necessidade que Deus não tem provido na sua vida? Esses são apenas alguns exemplos. Eu vou falar mais. Vamos pensar um pouquinho mais. Deus tem saciado as suas necessidades físicas, materiais, financeiras. Tem mês que é mais longo que o salário, mas Deus tem nos dado aquilo que nós precisamos. Necessidades emocionais para suportar estresse, angústia, aflição no trabalho, na família, aquelas situações em que o nosso desejo não é manter o equilíbrio, chutar o balde, fazer aquilo que a gente quer, mas Deus nos dá serenidade para suportar muitas vezes até injustiças, a fim de não darmos um testemunho que desagrade a Deus. Deus tem provido para você as suas necessidades emocionais. Deus tem provido principalmente e também as necessidades espirituais. Exemplo, continuar a orar quando você acha que Deus não está ouvindo a oração. Continuar a ler a Bíblia quando você está lendo e parece que você não está compreendendo nada. Continuar a perseverar esperando o tempo de Deus. Necessidades que nós temos, físicas, materiais, financeiras, emocionais, espirituais, e Deus tem suprido. Como ele supriu Davi com alimento, como ele supriu Davi com repouso físico, como ele deu proteção para Davi, e Davi estava sendo perseguido, e como ele esteve com Davi. Você talvez esteja falando assim, mas pastor, nós vivemos um momento tão difícil. Deus tem protegido você e protegido a sua casa. Deus tem dado alimento a você. Deus tem sido seu companheiro dia a dia, ouvindo as suas orações, falando com você por meio da sua palavra. Vejamos então que a provisão de Deus envolve tudo na nossa vida, desde questões materiais, como o alimento, a companhia, até questões não materiais, como a fé, a esperança. Deus provê tudo o que nós precisamos. O servo do Senhor, Elias, quando estava no deserto, Deus proveu para ele o alimento, Deus proveu a ele a água, Deus proveu tudo. Deus proveu o renovo da esperança. É assim comigo e com você. Deus provê as nossas necessidades. A vida com Deus ela é uma vida prazerosa, porque Deus me satisfaz. Eu gosto muito dessa palavra. Deus me satisfaz. Tem um cântico, né? Satisfação. O que esse cântico nos ensina? Que ter a Cristo é ser cheio dessa vida plena com o Senhor. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Eu achei o segredo. É Cristo no coração. E em meio às lutas, satisfação é não ter medo, pois eu sei que Jesus virá e agirá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Deus satisfaz as nossas necessidades. Essa é uma certeza que a gente tem que ter e podemos ter. Nada Deus tem deixado faltar. Todas as nossas necessidades, todas as situações que enfrentamos, Deus, o nosso Deus,
tem cuidado de nós. Isso é uma certeza que a gente pode ter, que Deus nos satisfaz. Por isso, como acabamos de ler, né? Como acabamos de ler aí no versículo 8, por isso a nossa alma se apega em Deus. A destra do Senhor nos ampara. Uma terceira e última lição, antes de nós concluirmos, que a vida com Deus ela é prazerosa, porque Deus nos dá bênçãos imerecidas, porque Deus nos satisfaz as nossas necessidades. Uma terceira e última lição que eu quero destacar aqui no texto bíblico desta noite é que o Senhor, na vida com Deus, é uma vida prazerosa, porque Ele nos inunda com a esperança da sua justiça. A esperança de fazer todas as coisas conforme o seu querer. Vamos ver o texto bíblico? Porém, e aqui Davi estava fugindo de inimigos, ele diz: porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Versículo 11. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Um terceiro e último privilégio que Davi quer citar aqui, que a vida com Deus, ela gera em nós a certeza do agir do Senhor. A gente passa a entender, passa a compreender e pela fé podemos ver que a vida não é apenas um acaso. A vida não é um emaranhado de situações aleatórias. A vida com Deus, ela tem um propósito. E Deus fará certo, Deus trará à luz todas as coisas. A salvação aqui, conforme a gente acabou de ver nesses versos, né? A salvação, conforme ele nos traz aqui, é a separação das coisas. Aqueles que temeram ao Senhor, aqueles que foram alcançados pela sua graça e puderam servi-lo, esses se alegrarão em Deus, a semelhança do rei, como ele coloca aqui. Porém, aqueles que se opuseram ao servo de Deus, eles sentirão a maldade dos seus próprios atos. Davi quer mostrar, por fim, que a vida com Deus ela é prazerosa, porque eu não olho apenas o aqui e o agora. Eu não olho apenas as injustiças do momento. Eu não olho apenas um caos momentâneo. A vida com Deus não é uma fotografia do aqui e do agora. A vida com Deus é uma certeza de que Deus agirá no aqui, no agora, no lá, no então. A certeza que Deus fará todas as coisas e eu não preciso ficar angustiado por não ver a justiça de Deus. Eu não preciso ficar atônito por não ver a justiça de Deus. Davi quer mostrar que Deus vai agir e essa é uma certeza que nos traz prazer nesta vida, que Deus vai agir. Deus, ele vai suprir, como a gente viu, de provisões. Deus vai abençoar com bênçãos imerecidas e Deus vai agir. O salmista ele está firmando a sua esperança em Deus, pois ele sabe que Deus é o Senhor justo e ele cuidará dos seus filhos. A salvação, portanto, revela-se como a esperança do cristão. Por isso, como ele diz no versículo 11, ele se alegra em Deus. Meu irmão, minha irmã, 3 lições muito simples que nós pudemos ver nesta noite, como caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria que nós vimos nessa noite implica em caminharmos ou vivermos com Deus. Lembre-se, sem Deus não há vida. Sem Deus nós não temos vida. Sem Deus nós temos morte. Parece vida, mas não é vida, é morte. Ele é a vida. Ele é a fonte da vida. Ele é o sentido para a vida. Nós começamos o nosso estudo bíblico falando, né? O que é a vida? A vida é Jesus. A vida é Deus. Não há vida sem Ele. Muitas pessoas vivem, mas sem a vida. São pessoas, naquela expressão muito popular, zumbis, mortos-vivos. Muitas pessoas existem, mas não desfrutam da vida na plenitude. Eu e você podemos desfrutar dessa vida com Deus. Não é uma vida isenta de lutas, não é. Não é uma vida isenta de dificuldades, de frustrações, não é uma vida isenta de problemas.
mas na vida nós encontramos aquilo que dá sentido a ela, aquilo que nos leva a caminhar suportando as lutas, as dificuldades, superando as frustrações e atravessando os mares e os problemas da vida. Nessa vida com Deus, nós encontramos o verdadeiro prazer, porque nessa vida nós temos a graça, as bênçãos que nós não merecemos. Nessa vida nós temos a providência, a satisfação das nossas necessidades. E nessa vida nós encontramos a certeza do agir de Deus, a salvação que não falha. Meu irmão, minha irmã, caminhos de sabedoria. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É essa certeza que nós podemos ter no Senhor. No Senhor, certamente há sabedoria para cada um de nós. No Senhor, nós podemos ter essa certeza de que o seu amor não falha, que a sua provisão não falha e que as suas bênçãos não nos abandonam. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando esse nosso momento de meditação, de estudo na palavra de Deus. E esse momento de oração eu gostaria de refletir um pouquinho sobre a sua vida. Eu gostaria que você estivesse refletindo sobre a sua história com Deus. Eu gostaria que nesse instante você curvasse a sua cabeça e pudesse pensar nas coisas do Senhor. Como anda a sua vida? O que você tem tido é realmente uma vida ou é apenas a existência? Você tem realmente desfrutado dessa graça que nós não merecemos? Você tem percebido a providência do Senhor suprindo todas as suas necessidades? Você tem tido a esperança do agir de Deus? É essa a sua vida? Espero que sim. Curve sua cabeça. Vamos uma vez mais orar nesse instante. Vamos uma vez mais nos curvarmos perante o Senhor. Eterno Deus, nosso Senhor e Pai, Tu que eras, Tu que é, Tu que hás de ser. A Ti nos curvamos nesse momento, Senhor. O Senhor é o Deus que sabe daquilo que precisamos melhor do que nós mesmos. O Senhor, ó Pai, sabe que a nossa vida está nas Tuas mãos. Por mais que lutemos e nos esforcemos, ó Pai, a nossa vida é Tua. E nós queremos expressar essa certeza, ó Pai, de que a nossa vida está nas Tuas mãos. A vida com o Senhor é uma vida prazerosa. A graça. A vida com o Senhor é uma vida de provisão. Como o Senhor nos tem provido tudo. A vida com o Senhor é uma vida de esperança. Esperamos o Teu agir, ó Pai. Graças, provisões, esperança. É isso que há na nossa vida com o Senhor. E por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos nesse momento. Ó Pai, nesse momento, de uma forma muito especial, colocamos diante do Senhor, ó Pai, o início desta flexibilização que inicia-se em nosso estado, ó Pai. Tu és o Deus que usa homens e mulheres com autoridade, com poder civil, para abençoar o Teu povo. E nós, Pai, nesse momento nós clamamos que o Senhor nos abençoe, para que eles tomem as melhores decisões, e esse, ó Pai, possa ser o início de um período melhor, ó Pai. Possa ser o início de retomarmos, ó Pai, a economia em nosso país que está tão combalida nesses últimos dias. Retomarmos, ó Pai, a nossa convivência uns com os outros, mas principalmente, ó Pai, também darmos continuidade à nossa esperança em Ti, ó Pai. Que esse período em que ficamos ausentes fisicamente da Tua casa possa servir para nós, ó Pai, para amarmos mais a Tua casa, amarmos mais as Tuas coisas, ó Pai, desejarmos mais e mais ardentemente estar na Tua presença, Senhor. Que possamos em breve voltar às nossas igrejas. Que possamos, ó Pai, o mais breve possível, ó Pai, estarmos reunidos como Teu povo e lá louvarmos, Te adorarmos e agradecermos, porque o Senhor é bom, é maravilhoso para conosco.
Abençoe, ó Pai, todos aqueles que hão de ouvir esta meditação, esse estudo bíblico. Aqueles, ó Pai, que em seus lares estão precisando de uma palavra sobre o propósito da vida. A vida com o Senhor, e que sem o Senhor não existe vida. Abençoa-os, ó Pai. Abençoa cada um de nós, cada família, cada irmão, cada irmã. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. E como é bom podermos ter essa certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Eu desejo a você um ótimo restante de semana, uma ótima noite e que Deus te abençoe a cada dia mais. Que você possa ter esta vida prazerosa com o Senhor, vida com graça, com provisão, uma vida na esperança do seu agir. Para a gente encerrar, gostaria de deixar para você esse versículo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um restante de semana guardado no seu amor. Se você deseja receber meditações devocionais diárias da Palavra de Deus, coloque o seu número de WhatsApp aí nesta postagem, nessa mensagem, me encaminhe. Diariamente nós estamos encaminhando mensagens de esperança, de edificação para as nossas vidas. E até domingo, onde nos encontraremos novamente para cultuarmos a Deus, ainda de maneira remota, mas estaremos juntos louvando a Deus. Que Deus assim nos abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus haja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.